Ontem, o Marcos Braz, ele deu uma entrevista confirmando Carlinhos, foi ao canal Gold, deu também na zona mista, falou sobre a situação do Gabigol, e uma parte da entrevista me chamou a atenção que ele confirma, ele defende o Gabigol, fala que o exame do Gabigol, o Gabigol fez os exames, deu negativo, e um trecho da entrevista ele diz que o Gabigol em algum momento se excedeu. Eu vou ser bem sincero, esse tipo de entrevista, na minha opinião, não ajuda em nada a situação do Gabigol. Eu acho que só piora, porque ele confirma aquilo que o órgão está acusando, o porquê da suspensão. Ele não está sendo suspenso porque o exame dele deu positivo, ele está sendo suspenso, acusado de tentar fraudar o exame, por conta da postura dele no dia 8 de abril de 2023. E o próprio Marcos Braz, ele confirma nesse tipo de declaração. Acho que o dirigente não poderia ter dito isso, porque isso, não sei, pode ser utilizado contra o Gabigol, inclusive, numa audiência lá no CAS, porque o Gabigol e os seus advogados, o escritório contratado por ele, vão tentar reverter a situação, para que ele não seja punido. Mas esse tipo de entrevista, creio eu, que não ajuda em nada. Vai atrapalhar? A chance de atrapalhar é muito maior do que ajudar. Porque o que o Marcos Braz falar ali, não vai mudar em nada na cabeça dos juízes, digamos assim. Agora, se ele falar isso aí, que o Gabigol, ele em algum momento se excedeu, isso pode ser utilizado sim contra o Gabigol, pelo menos na minha opinião. Vamos agora falar do Carlinhos, novo atacante do Flamengo, após o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no próximo domingo. Depois ele se apresenta ao Flamengo e o Flamengo vai gastar aí, galera, um pouco mais de 3 milhões de reais para contratar Carlinhos, atacante de 27 anos. O Flamengo vai pagar ao Nova Iguaçu 600 mil euros. 600 mil euros. Meu Deus do céu. Que barulheira, para que isso? Isso corresponde a cerca de 3 milhões e 200 mil reais, pela cotação de hoje, pelo menos. E aí o próprio Marcos Braz, na zona mista, ele falou, a gente já estava monitorando há mais de um mês, a gente poderia usar o politicamente correto, que era esperar o campeonato passar, só que isso colocava em risco a contratação, porque tinha outros clubes em cima do jogador. Então, entre tomar a posição do politicamente correto e defender os interesses do Flamengo, preferimos defender os interesses do Flamengo, mesmo com toda essa controvérsia de contratar o jogador um dia antes da final do campeonato. Mas o jogador correu a beça, super profissional, é um jogador que pode nos ajudar no Campeonato Brasileiro, numa segunda fase com o Flamengo, passando na Libertadores também pode ajudar. Chega com 3 anos de contrato. Eu achei o tempo de contrato extenso. Não sei qual é a opinião de vocês, mas está aí. O Flamengo vai gastar 3 milhões e 200 mil reais pela cotação de hoje para contratar o Carlinhos junto ao Nova Iguaçu. E é isso, contratação. Eu só não acredito nessa história de que o Flamengo já estava monitorando, não tem nada a ver com o Gabigol. Para mim, isso, assim, acredite você se quiser. Eu não vou acreditar nisso. Porque se o Flamengo tivesse com interesse de contratar esse jogador há mais de um mês, já teria contratado. É óbvio que a situação do Gabigol fez com que a diretoria corresse para tentar a contratação. Já falei em vídeos anteriores e vou falar agora. O Flamengo só não pode dizer isso publicamente porque senão vai ser um tiro no pé, porque eles vivem falando que estão confiando que o Gabigol não será suspenso, que o Gabigol vai conseguir provar a sua inocência, que o Gabigol vai ter efeito suspensivo. Se eles falarem que a contratação do Carlinhos envolve a situação do Gabigol, eles vão, de uma maneira indireta, confirmar que eles não estão tão confiantes assim que o Gabigol ficará livre. E mais um vídeo, mais uma informação importante envolvendo o Gabigol, Rodolfo Landim deu entrevista à rádio CBN e falou sobre a situação de Gabigol, inclusive revelou que vai fazer uma proposta de renovação de contrato ao camisa 10. Abre aspas para Rodolfo Landim. A gente vai fazer uma proposta pela renovação. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então a gente não pode falar unilateralmente se contamos com ele ou não. Certamente vamos querer contar com ele. Bom, espero eu que o Gabigol também queira continuar. Vamos ver. Mas ainda tem a situação jurídica. Gente, não é uma situação tão simples. Eu
Falo isso para vocês, eu estou sendo sincero daquilo que eu ouço de pessoas que entendem do assunto. Não é achismo da cabeça do Vene Casagrande. Não é achismo. Muita gente fala, a situação do Gabigol é muito complicada. O risco de ele receber uma pena ainda maior é grande. É grande. Então o Flamengo tem que sim esperar a situação fora das 4 linhas para poder resolver o futuro de Gabigol no clube. Então tem, meus amigos, as informações de Vene Casagrande. Cara, sobre Carlinhos, começando pelo Carlinhos, depois eu vou deixar pra falar do Gabigol um pouquinho daqui a pouco, né? Falar primeiro sobre o Carlinhos. É uma contratação, é uma incógnita no jogo. Ele jogou bem, o Carlinhos jogou bem contra o Flamengo, o cara fez um bom jogo contra o Flamengo. Ainda vai ter o jogo de volta, né? Vamos ver o desempenho que ele vai ter no jogo de volta, defendendo o Nova Iguaçu. E cara, eu acredito que é uma boa contratação. O Flamengo não pagou tão caro, pagou 600 mil euros, 3 milhões de reais. Um jogador que veio de um time relativamente baixo, né? Um time relativamente fraco, Nova Iguaçu, sem querer ofender, mas vamos falar a realidade, né? E eu acredito, cara, tenho confiança nele, acredito que ele vai render bem no Flamengo, vai ter chances. O Tite gosta de colocar todo mundo pra jogar, e daí vai depender do Gabigol, cara, porque se o Gabigol não voltar, ele vai ter ainda mais chance, né? Convenhamos. Se o Gabigol não voltar, vai ficar somente o Pedro, ele e talvez o Tite suba algum moleque da base. Essa é a tendência, ele subir algum garoto da base pra jogar como terceiro centroavante, que é a terceira opção pra posição de centroavante. Agora, caso o Gabigol consiga se inocentar, o que eu espero que aconteça, o Gabigol consiga se inocentar, ele vai se tornar a terceira opção de centroavante e vai jogar, obviamente, com uma regularidade menor, né? Já que o Flamengo vai contar com um jogador do tamanho, da expressão, da qualidade de Gabriel Barbosa, o Gabigol, como reserva do nosso querido Pedro Gol, cara. Mas eu acredito que o Carlinhos vai render no Flamengo, tenho esperanças nele, torço muito pelo Carlinhos, que ele se torne um grande jogador, que se torne, nos próximos 3 anos, um jogador que ele não foi a sua carreira inteira. Agora falando um pouco sobre Gabigol, né, cara? Infelizmente, eu não sabia dessa informação. Confesso que eu não sabia que o Gabigol tinha mais chance de ter a sua pena aumentada do que ser inocentado. Mas eu torço muito para que o Gabigol consiga, né, cara, consiga ser inocentado, consiga ter essa sua anulação anulada, essa sua suspensão, perdão, anulada, que ele consiga ser inocentado, que essa sua punição seja desativada, que ela seja anulada, que ela seja cancelada, a sua punição. Mas, cara, não sei se o Gabigol consegue voltar a ser o Gabigol que ele era, cara. Agora ele vai ter um incentivo ainda menor, porque com esse novo contrato, eu tenho certeza absoluta que o Rodolfo Landim não vai dar uma valorização salarial pro Gabigol. Pelo contrário, a tendência é o Landim diminuir o salário do Gabigol de 1,6 milhões de reais por mês. Esse novo contrato do Gabigol com certeza vai ter um salário menor. Infelizmente, essa é a tendência, cara. Essa é a verdade. Convenhamos, o Gabigol não é digno do salário de 1,6 milhões de reais por mês. Mais de 300 mil euros por mês. Isso é salário nível Europa. Tá? Qualquer jogador, um time de média para alta expressão, ganha 300 mil euros. Não é à toa que vários jogadores vão para times fracos da Europa. Os caras ganham 400 mil reais aqui, torando o pau, daí chegam lá e ganham 200 mil euros, sabe? É uma discrepância enorme. O Gabigol tem um salário de nível Europa. Um bom salário de nível Europa, cara. Mas não tem porquê ele continuar ganhando 1,6 milhões de reais, né? Foi um jogador super importante, artilheiro de Libertadores. Tá marcado na história do Flamengo, nada que ele faça vai apagar a sua história, mas atualmente o Gabigol não é digno do salário dessa expressão. Mas por enquanto foi isso, meus amigos, muito obrigado por ter me ouvido até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!